Henker que vive duas vezes, capítulo 499. Inimigo comum, 5. Quando Yon-Woo entrou pela primeira vez no 60º andar, uma janela de mensagem apareceu com o termo, nossa raça. Era assim que os gigantes se referiam a si mesmos. Ao contrário da relativamente conhecida raça de dragões, cuja presença na torre perdurou graças à Rainha do Verão, os gigantes já estavam extintos há muito tempo e não restavam muitos registros sobre sua existência. No entanto, os gigantes já foram grandes guerreiros que fizeram incontáveis mundos e dimensões se ajoelharem diante deles. No entanto, esse mesmo destemor acabou por levá-los à ruína, e os únicos vestígios de sua existência estavam no 60º andar. Assim como o 50º andar estava conectado aos dragões e era onde o antigo dragão Calatus havia feito seu covil, o 60º andar estava cheio de vestígios dos gigantes. A tumba da Grande Espada era na verdade uma coleção de armas usadas pelos gigantes durante seu treinamento infantil. Com um pouco de trabalho, a maioria das espadas ainda poderia ser usada agora. A excelente tecnologia de metalurgia, habilidade e ambição da raça gigante foram destiladas em suas espadas, o que os ajudou a manter sua forma e utilidade mesmo depois de tanto tempo ter passado. A raça dos dragões estudou e buscou o conhecimento e a verdade, mas a raça dos gigantes seguiu um caminho diferente e, portanto, Yon-Woo não sabia o que esperar deles. Baseado em Valdebiche, que herdou o sangue dos gigantes, Yon-Woo só teve uma vaga impressão dos gigantes. De qualquer forma, devido à relação única do 60º andar com a raça gigante, Valdebiche raramente saía do chão desde que subiu lá. O 60º andar era o único lugar onde ele poderia descansar. Embora Artia tivesse sua própria casa de clã, Valdebiche mencionava frequentemente que se sentia mais seguro no 60º andar. Valdebiche frequentemente relembrava sua infância com uma expressão de saudade. Muitas vezes pensei que talvez a saudade dele fosse semelhante à saudade que senti da minha vida na Terra. No entanto, a diferença entre nós era que eu poderia retornar à Terra a qualquer momento se me retirasse da escalada da torre, enquanto meu amigo não. O 60º andar era apenas uma imitação da Casa dos Gigantes no final do seu reinado, por isso não se podia dizer que era sua verdadeira residência. Nunca foi a Terra dos Gigantes. Depois de ler o diário de seu irmão, Yon-Woo especulou que Valdebiche havia decidido retornar ao 60º andar depois de abrir mão de seus privilégios e conquistas acumuladas para enviar Jeong-Woo de volta à Terra. Além disso, Bailuk também mencionou que a porta que leva às antigas terras da raça gigante está localizada neste lugar. A porta para as terras antigas da raça gigante ficava em um palco escondido localizado na parte inferior do 60º andar. De certa forma, fazia sentido que fosse aqui, mas embora vários clãs e Henkers tivessem explorado o local, nenhum deles conseguiu encontrar a porta. No final, decidiram que o 60º andar nada mais era do que uma imitação. Afinal, nunca houve qualquer evidência de que gigantes tivessem habitado a torre, então esse boato se tornou um fato para as pessoas. Porém, depois de completar o 60º andar, Valdebiche percebeu que afinal não era esse o caso. Ele sabia que o último lugar onde os gigantes pisaram antes de sua extinção foi a torre, e se alguém entendesse a perspectiva dos gigantes, fazia sentido que eles tivessem aparecido na torre. Os gigantes eram uma raça que provou seu valor através da batalha. Era tradição desprezar os fracos e reverenciar os fortes, o que permitiu que a raça se tornasse mais forte. Para eles, o mundo da torre era como uma droga que não podia ser ignorada. Com as provas em cada andar que testavam as habilidades de cada jogador e a possibilidade de crescer infinitamente com o sistema de recompensas da torre, era inevitável que os gigantes espalhados pelo universo e por várias dimensões esperassem escalá-la. Afinal, a torre até fornecia um sistema de classificação fácil de entender que permitia aos gigantes individuais compreender sua força em relação aos seus pares. Os gigantes subiram cada vez mais, mas no final, Alforone provou ser uma parede imóvel que os impedia de ir além do 77º andar. Isso foi há milhares de anos e quase não existem registros agora. A torre ainda estava em sua infância quando os gigantes a escalavam e competiam com Alforone. Foi um tempo antes de as várias sociedades no mundo celestial terem sido formadas adequadamente e a raça dos dragões ter sido estabelecida. No entanto, Alforone já havia se situado firmemente no 77º andar e se tornara uma barreira imóvel. E, claro, assim como os dragões, os gigantes passaram por um lento processo de extinção. No entanto, enquanto os dragões foram massacrados juntos enquanto tentavam desafiar Alforone, os gigantes lutaram contra Alforone individualmente, em vez de como um grupo. Eles queriam desafiar Alforone como guerreiros orgulhosos, não como uma raça. Esse ponto de vista fez com que eles lutassem entre si para ver qual deles seria um grande guerreiro digno de desafiar Alforone. Essa batalha ocorreu no 60º andar, e as armas da tumba da Grande Espada eram as únicas coisas que restaram dos guerreiros gigantes que lutaram e morreram. E apenas o palco oculto continha os vestígios de suas batalhas e brigas tolas. O local descoberto por Bailuk, que Valdebiche visitou mais tarde, era a área que continha os restos daquela batalha final. No entanto, esta era toda a informação que Yon-Woo tinha sobre o estágio oculto. Os livros originais de revelações não foram os únicos livros que Yon-Woo viu na biblioteca Shangong. Ele também pegou livros aleatórios e conseguiu aprender muito sobre a história oculta do universo. O caos rastejante está de alguma forma relacionado à extinção dos gigantes.
As informações sobre seres de alto escalão, como deuses de outros mundos, eram restritas. Somente aqueles com autorização de alto nível poderiam acessar as informações fortemente protegidas, o que significava que Yon-Woo não poderia lê-las. Se ele ainda tivesse seus direitos de visualização, ele poderia descobrir mais sobre o caos rastejante, mas como usaria todos eles nas revelações, ele não teria mais a oportunidade. No entanto, ele tinha algumas teorias. The Crawling Chaos foi quem contou a Bailuke sobre uma antiga terra de gigantes. Além disso, o caos rastejante apareceu usando a aparência de Valdebiche, então havia claramente alguma conexão entre a morte dos gigantes e o caos rastejante. Yon-Woo pensou que os gigantes haviam alcançado o caos rastejante, assim como o antigo dragão Calatus se aliou ao caos rastejante para superar Alforone. No entanto, tudo isso foi apenas conjectura. Yon-Woo não tinha certeza de nada. Valdebiche parecia saber de algo, mas não deixou nenhum detalhe na carta que escreveu ao devolver as cinzas de Jeong-Woo. Vou descobrir em breve. Depois de cruzar o palco com suas asas de fogo, Yon-Woo finalmente chegou ao fim e encontrou uma colina que era muito mais alta do que todas as outras colinas que ele tinha visto na área. Parecia uma montanha magnífica e no seu pico havia uma enorme espada que parecia ultrapassar facilmente 1 quilômetro de comprimento. O punho da espada rompeu as nuvens e parecia alcançar os céus. O julgamento do 60º andar seria reconhecido por um dos espíritos da espada que permaneceram nas espadas. Em outras palavras, era preciso ser reconhecido pelo espírito de um gigante caído. Como o tamanho de cada espada estava diretamente relacionado à posição de seu antigo dono, a dificuldade em passar nos requisitos do piso correspondia diretamente ao tamanho da espada. Yon-Woo ficou na frente da maior espada do palco. O rei dos gigantes, o grande guerreiro. Ele dobrou suas asas de fogo e infundiu poder mágico na palma da mão. A entrada para o estágio oculto deve estar abaixo disso. Rumo, o túmulo da espada do gigante começou a tremer, e a ferrugem e a sujeira que o cobriam desmoronaram. A lâmina dura e afiada que estava adormecida sob a ferrugem e a sujeira brilhava friamente. CH. Um espírito cinzento e nebuloso voou sobre o túmulo da espada gigante e começou a assumir uma forma sombria. O corpo espiritual do gigante era facilmente tão grande quanto os titãs que Yon-Woo encontrou no Tártaro. No entanto, era apenas um espírito e nada mais do que os vestígios de um ser outrora grande. O espírito não tinha nenhuma senciência e era pouco mais que um NPC que se movia conforme programado. Porém, por ser um remanescente deixado pelo rei dos gigantes, exalava uma enorme pressão espiritual. Um violento tufão assolou-se ao tomar forma, arrasando os montes e colinas circundantes. Aqueles que desafiaram o 60º andar estavam perto de serem de alto escalão, mas Yon-Woo se perguntou quanto seriam capazes de enfrentar uma tempestade tão violenta. Não se importando com a ferocidade da tempestade, Yon-Woo esperou pacientemente que o espírito tomasse sua forma final. À medida que os vários fragmentos de aura se uniram, uma caveira tomou forma e olhou para Yon-Woo, rugindo. Quem ousa despertar o espírito deste grande ser? Prove suas qualificações. Era a mesma linha que era expelida sempre que um espírito aparecia do túmulo da espada. Yon-Woo sempre planejou responder com sinceridade, mas não tinha intenção de dar uma resposta apenas para esse único espírito ouvir. Para abrir o palco oculto, outra condição absolutamente ridícula teve que ser cumprida. Ser reconhecido por todos os espíritos que vivem nestas sepulturas de espadas. Em um instante, um enorme campo mágico se espalhou de Yon-Woo para o resto do palco, deixando círculos concêntricos em seu rastro. Quando o campo envolveu os túmulos das espadas com seus poderes mágicos, os túmulos começaram a tremer imediatamente. Havia 3.000 túmulos de espadas no 60º andar, e ver todos eles ressoando ao mesmo tempo era uma visão assustadora. Quem ousa nos acordar do nosso longo sono? Quem ousa nos acordar do nosso sono profundo? Qual deles? Cerca de 3.000 corpos espirituais grandes e pequenos levantaram-se de seus túmulos ao mesmo tempo e se viraram para olhar para Yon-Woo, suas ferozes intenções guerreiras combinando-se em uma única intenção assassina. A atmosfera tremeu. Jing. A missão oculta, a Legião dos Grandes Velhos Guerreiros, está sendo revelada. Missão oculta, Legião dos Grandes Velhos Guerreiros. Descrição. Você perturbou o resto de uma raça antiga que estava adormecida há muito tempo no 60º andar. Eles sentem uma forte hostilidade para com a pessoa que não só destruiu a sua paz adormecida, mas também perturbou a paz dos outros ao seu redor. Além disso, o fato de uma mera criatura de carne e osso os ter perturbado causou-lhes ofensa. O grande guerreiro declarou que você será sacrificado em homenagem à raça deles. Deste ponto em diante, prove a esta legião dos grandes velhos guerreiros que você não é apenas um mero mortal, mas um guerreiro com coragem e determinação iguais às deles. Exceda suas limitações e derrote todas elas para provar que você merece sua qualificação. Restrições. Limite de tempo. Recompensas. 1. O título de Grande Soldado de Guerra. 2. Entrada para o palco oculto da Terra do Gigante Caído. 3. A Espada do Grande Guerreiro. Yon-Woo estalou levemente os lábios. Mesmo os de alto escalão teriam dificuldade em lidar com apenas um espírito. Para os desafiantes comuns, o objetivo da palavra era provar que era digno e não necessariamente vencer. Contanto que os espíritos respeitassem você, você poderia passar no teste. Porém,
A situação era diferente para Yon-woo, que havia acordado todos os espíritos do chão. Ele não só teve que provar seu valor, mas também teve que destruir. O sistema do andar decidiu que ele havia insultado todos eles. E mesmo que Yon-woo tivesse se tornado forte o suficiente para despertar o poder de Lúcifer, ele sentiu seus lábios ficarem secos com a intenção de matar, que era formidável o suficiente para fazer sua pele formigar. Valdebiche mencionou que teve que passar por muitos problemas para passar por aqui, certo? Para entrar no estágio oculto, ele precisava obter o título de grande soldado guerreiro. Quando Valdebiche chegou, ele não teve forças para derrotar todos os espíritos e lutou bastante. No entanto, ele finalmente completou a Hidden Quest. Yon-woo puxou lentamente a baioneta mágica pendurada em seu cinto. Foi bom tocá-lo depois de tanto tempo. Seria muito mais rápido se ele pudesse trazer todos os seus familiares das sombras para lidar com os espíritos. No entanto, não posso acordá-los agora. Seus familiares entraram em um estado de meditação profunda para praticar e melhorar por mais de 1000 anos. Shannon, An-yeong, Rebecca, Bu, até mesmo o Lorde Vampírico que foi retirado de Vigrid ainda não havia recuperado a consciência. O fato de não terem acordado após seu retorno significava que estavam em uma importante encruzilhada. Yon-woo não tinha intenção de perturbá-los neste momento crítico. Além disso, ele não sentia que precisava da ajuda deles, então iria deixá-los sozinhos até que acordassem sozinhos. Assim como ele se remodelou, eles logo apareciam em sua nova forma. Ele decidiu abrir suas asas de fogo e voar para longe por um momento. Meu corpo, estou procurando há tanto tempo. Mas ele roubou. Ah, meu corpo, você tem isso, você é o ladrão. O quê? Yon-woo virou a cabeça em direção ao espírito do grande guerreiro. Estava dizendo coisas que não faziam parte de sua linguagem programada. Os olhos do grande guerreiro brilharam descontroladamente. O nível de hostilidade que Yon-woo sentiu foi além de tudo que ele já havia experimentado. A alma do grande guerreiro, selada, foi lançada. A alma do grande guerreiro, sente o cetro que você e seus familiares possuem e exige que você o devolva. A alma do grande guerreiro tem uma tremenda hostilidade em relação a você. Da escuridão e do vazio, a alma do grande guerreiro está tentando descer através de seu corpo espiritual. Um grande demônio, infectado pelo caos rastejante, está descendo. Todos os espíritos sob seu controle estão tentando reencarnar simultaneamente.